Boa noite! Novamente estamos aqui para nossa próxima live. Mais uma live, que bom estar com vocês todos aqui. E essa live dessa noite a gente vai ter convidadas muito especiais que fizeram muito sucesso da última vez. Então a gente vai ter nossas queridas Maiara e Thaís conosco. Daqui a pouco, às 17, 19h30, juntamente com a Micheline, juntamente com a nossa Kátia Bittencourt. Todas nós conversamos, batendo um papo bem legal e dando dicas, né? As meninas Maiara, Thaís, juntamente com a Micheline, dando dicas sobre atividades para autistas. Então, contamos com todos vocês aqui e logo, logo a gente começa. Muito bom estar com vocês. Maiara, você chegou! Seja bem-vinda! Boa noite. Olá, boa noite, que bom tê-la aqui de novo. Tudo bem por Sim, aí? tudo. Não estava conseguindo entrar, ainda bem que deu Não? certo. Ah, que bom! Oi, Micheline! Ei, Maiara, Bem-vinda! Oi, boa Micheline. noite. Boa noite. Que Eu vou mandar o bom! convite para trás também, né? Sim, E sim. Deixa eu colocar aqui a Thaís aqui para a gente chamá-la aqui. É a Mandar aqui nossa também. Tatá, né? Tatá. boa Ei, Cleide, boa noite. noite. Ju, boa noite. Olha lá, Tatá entrou. Entrou? Então, peraí que eu vou Tá puxar ali, ela ó. aqui. Eu mandei um convitinho para ela aí. Vamos ver se ela vem. Ei, entrou Ah, também. Boa ê! Boa noite, noite, boa Thaís. Ô, noite. Ju, a Ju também Tudo bem? entrou. Estão me ouvindo? Tudo, Vou ver estamos se Todos. te eu ouvindo. consigo mudar minha A posição aqui no internet que tá. escritório, porque tá escuro. Acho que assim fica É melhor, né? verdade. Agora tá Sim, bastante, Maiara. Estamos te Ah, é, agora acho que foi. É, você deixa, também, Mayara. Pronto, deixa eu agora foi. Estão me ouvindo? arrumar aqui. Boa noite, Ana. Sim, Boa noite. O pessoal está entrando aí, gente. Boa noite. Sejam bem-vindas. entrando, muito bem-vindos. Então, vou aproveitar nesse momento aí para mandar os aviãozinhos já, convidando as pessoas. E sejam muito bem-vindos todos. A nossa live é meio que uma continuação, né, meninas? Sim, Isso. Porque a primeira a gente falou um pouquinho do que era. Claro que não deu para falar muita coisa, porque tem muita coisa ainda para se falar, né? Mas a gente explanou um pouquinho do que é, os níveis, né? Falamos um pouquinho de algumas dificuldades, algumas formas de trabalhar, falamos de. Foi um monte de coisa, né? Sim. As meninas também falaram da experiência delas, né? A Thaís com o Matheus e a Maiara também com o Francisco e ela também, né? Se descobrindo já na fase adulta. Então, assim, a gente conversou sobre um monte de coisinha. E hoje, a nossa continuidade é dicas, conversar um pouquinho sobre atividades, né? Que a gente pode adaptar não só para o autista, né, mas toda criança que precisa, né, de uma atividade, de um atendimento, de um apoio especial, né, de um apoio diferenciado, personalizado, né. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí tem também, tanto para a sala de aula, como para as mães, né, para as mamães, para os papais, para as famílias, para trabalhar em casa. Né? E aí eu vou pedir, antes da gente começar, pedir de novo que a Thaís se apresente, fale um pouquinho sobre ela, e depois a Maiara também se apresente e fale um pouquinho sobre ela, antes da gente começar a nossa conversa. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Thaís, eu sou professora. Tenho um filho autista de 12 anos. É isso. Olá, É isso. é isso. Eu sou a Maiara, né? Eu participei na primeira live falando sobre autismo em adultos. Eu sou mãe do Francisco, que também é autista, né? E depois de descobrir o transtorno do espectro autista nele, foi descoberto eu passei a estudar muito sobre autismo e
foi feita toda uma investigação, assim como foi feito com o Francisco, e foi fechado o meu diagnóstico também. É verdade. E aí, a gente conversou um pouquinho, né, sobre essas diferenças, que é totalmente diferente. Um e outro. Inclusive, cada criança é uma, né? Cada criança tem a sua, como vocês falaram na live passada, né? Sobre os hiperfocos, cada um tem os seus interesses, e juntando um pouquinho de cada coisa que a gente vai falar hoje, né? Aproveitar isso que a gente conheceu na outra live, né? Que a gente soube um pouquinho mais na outra live com a de hoje, né? Eu acho que é Então, legal, vamos... Micheline, a gente colocar que a outra live está disponível no YouTube, né? Para quem perdeu e quiser rever, que tem coisas muito legais, foi um bate-papo super gostoso. Então a gente tem lá no YouTube disponível para vocês assistirem novamente. E aí a gente continua aqui. Tá. Então, antes da gente falar, né, das atividades, eu queria saber, assim, eu queria uma opinião, assim, como mãe, né, da Thaís e depois da Maiara, sobre, por exemplo, numa sala de aula, né, o que você sente mais falta, que você acha que poderia, que seria fácil, né, da gente, de repente, fazer uma modificação, fazer uma adaptação, assim, os professores, né, a escola, numa sala de aula, para que ela fosse mais inclusiva, né? A Thaís, assim, na sua opinião, você como mãe, né, não como professora, o que você acha que poderia fazer, né, como modificação, como adaptação, para que a sala de aula seja um pouquinho mais inclusiva? E depois a Maiara falar também um pouquinho, como mãe, o que você acha que poderia fazer de diferente, assim, os professores, a escola? Vou começar a falar como mãe, mas eu estudei, assim, Mãe e como a professora, Maiara. né? Como a Maiara falou, eu fui atrás, fui estudar, eu já estou terminando, inclusive, um segundo curso de adaptação curricular, porque eu que faço a adaptação curricular do Matheus. Porque, assim, as escolas, a grande maioria delas não estão preparadas para receber crianças autistas. Você não tem um preparo da escola mesmo, assim, em si, de fato, da estrutura. Porque o que acontece com o autismo? Você tem que ter, primeiro, conhecer a criança, ter um contato direto com a família, para a gente entender os interesses da criança. Porque o autista você tem que trabalhar o interesse dele. Se não for do interesse, ele não vai se interessar. E aí eu sei que, por exemplo, o Matheus está no 6º ano, ele tem 13 professores, a gente tem 40 alunos em sala de aula. Então eu vou falar minha visão de mãe e de professora, das dificuldades que a gente tem. Eu sei que professor a gente tem que vencer conteúdo, tem que ter um conteúdo. Então, no caso do Matheus, ele é autista nível 2, a gente tem o Matheus alfabetizado. Ele está sendo alfabetizado. Então, o Matheus é uma criança totalmente inclusiva, porque ele não consegue acompanhar o conteúdo do 6º ano. O que é importante? Primeiro que ele tem que participar de rotina de sala de aula, ele tem que entender como é que funciona a sala de aula, ele tem que entender que tem um horário, ele tem que entender que ele tem que ficar sentado, que ele tem que prestar atenção, que ele, né, que vai ter o barulho. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. E o que eu sinto falta é, assim, da escola mesmo, proporcionar um curso, um treinamento, para a gente sentar com os professores, para a gente conversar sobre a linha de interesse dele, mas isso é muito complicado na correria do dia a dia. Então, eu acho que a escola mesmo é que tem que fazer, chamar a equipe, e não só os professores, assim, a equipe toda tem que saber que tem uma criança autista, que ele pode ter uma crise, ele pode se jogar no chão, ele pode gritar, né? O Matheus, ele não consegue ainda se comunicar com diálogo. Então, o que eu vou fazer no caso do Matheus? A escola é muito receptiva, o Matheus tem direito a monitor, inclusive, ele tem que ficar com monitor dentro e fora de sala de aula, por conta dessa questão dele não conseguir se expressar verbalmente. Questão de bullying, questão dele sofrer algum tipo de, né, agressão de alguma outra criança, ele não vai conseguir falar. Então, o que eu sinto falta é da escola mesmo, dar um treinamento, explicar para os professores como fazer. Porque no caso do Matheus, então você tem que ter a família participando,
para você saber qual é o interesse da criança, qual é o foco da criança. E aí uma reunião com os professores para a gente conseguir elaborar algumas aulas mais lúdicas, mais do interesse da criança. Porque não adianta nada você ir lá na frente e falar, porque ele não vai entender. Uma coisa bem legal e interessante que aconteceu com o Matheus é que o Matheus não escreve cursivo, ele escreve caixa alta. Caixa alta é aquela letra que a gente vê nos lugares mesmo, né? Maiúscula sempre. E o Matheus, para você ver o tanto que ele presta atenção, nas aulas ele começou a ver que os professores escreviam cursiva. E ele começou a querer escrever cursiva. Então, assim, a gente não treinou com ele na terapia, não foi feito um treino com ele em outro local, mas ele despertou o interesse de querer escrever cursivo, porque ele viu que os professores escreviam cursivo no quadro. Então, se a gente conseguir fazer esse treinamento, se a gente conseguir reunir os professores e falar do interesse, a gente consegue fazer algumas aulas adaptadas para que ele possa participar, para que ele possa se sentir inserido. Porque no caso dele, como é nível 2 e ele não consegue acompanhar o conteúdo, então é uma coisa muito mais específica, muito mais detalhada do que um autista nível 1, por exemplo, que consegue acompanhar as aulas, e aí a gente tem sempre que focar na dificuldade da criança e no interesse desse aluno. Porque se eu conseguir saber o interesse dele, eu vou conseguir trabalhar todos os conteúdos no interesse que ele tenha, e aí fica mais fácil para a criança, para o adolescente, enfim, se interessar por aquele conteúdo. Então, por exemplo, o Matheus, ele gosta muito de personagens de desenho. Patati Patatá, Pocoyo, Backyardigans. Então, todo o material adaptado que eu faço para ele, eu coloco o personagem. Então, a primeira coisa que ele vê é o personagem que ele gosta, então já desperta o interesse e daí a gente já começa a trabalhar aquilo ali que eu quero que seja trabalhado com ele. Então, acho que a primeira coisa seria a escola mesmo oferecer um curso, a escola oferecer um treinamento e a gente ter reuniões, eu não digo sempre, mas pelo menos uma vez a cada trimestre, ou escolas que seja a cada bimestre, a gente reunir com a equipe. Então, assim, eu acho que precisa nas escolas ter uma equipe de uma coordenação inclusiva, a gente precisa ter uma equipe que acompanhe, que vá atrás de saber da família, do interesse, da dificuldade que aquela criança tem, para que essa equipe possa auxiliar os professores para que a gente consiga fazer uma aula adaptada. Porque, igual a Micheline falou, cada criança tem seu interesse. Então, a gente vai ter que focar naquele aluno especificamente. Então, qual é o interesse? Qual a dificuldade que ele está tendo? É matemática? Então, a gente vai fazer uma coisa mais lúdica. Ele aprende mais no concreto? Então, a gente vai trabalhar mais o concreto. Ele aprende com jogos? A gente vai trabalhar com jogos. Só que, para isso, eu preciso ter a escola, né, a estrutura da escola, uma equipe por trás me auxiliando, porque os professores não têm formação. Então, eles precisam ser auxiliados, eles precisam ser ajudados. Né? Então, tá aí o meu depoimento, eu vou passar para a Maiara agora. Só um pouquinho, até porque quando você faz uma adaptação, né, em cima, por exemplo, daquela criança, né, uma criança específica, dentro daquele interesse, ele pode ser interesse dos outros. E aquilo que facilita para a criança autista também vai facilitar para a criança que tem dificuldade. E assim, a gente tem várias crianças na sala que têm dificuldade e que aquela dinâmica, né, mais lúdica, igual você estava falando, vai facilitar para os outros também. Então, a partir do momento que a gente vai adaptar algo, né, que seja um conteúdo ali que pode trabalhar as outras, porque a gente sabe que a parte de comunicação, a parte de matemática, ela tem que ser um pouco mais específica e mais, com mais apoio, né, igual você estava fazendo em casa e tal. Mas algumas atividades que são de conhecimentos gerais, né, que seja de ciência, que seja de geografia, fazendo dessa forma, igual você está falando de forma mais lúdica, ela vai ajudar também os outros, né? Então, Maiara, Maiara. Bom, a gente falou na outra live, né, que o Matheus, ele é nível 2 de suporte, o Francisco, ele é nível 1, né? O Francisco, ele consegue acompanhar, mas óbvio que tem as limitações, tem o limite da paciência dele, que é assim, né? E assim, muita coisa eu percebo que é abstrato.
Então, eu tenho que mostrar para ele o sentido, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz em relação ao Francisco, antes mesmo de fechar o diagnóstico dele, que é trabalhar com regras, é colocar rotina. É uma rotina que eu já tinha, né? Eu sempre fui muito metódica, sem nem saber porquê, né? Hoje eu entendo. Aí eu até trouxe aqui para mostrar que eu mandei fazer uma tabela, né, Francisco, com as rotinas, né? O que ele tinha que fazer durante o dia, que era importante que ele seguisse, né? E Muito legal. Toda vez que ele realizasse, ele ganharia. Então tá aqui, ó, de segunda a domingo, acordar no horário, guardar os brinquedos, escovar os dentes, fazer tarefa, hora da comida, tomar banho, dormir no horário, sair da mesa só quando terminar a refeição, não brigar, não gritar, nem chorar sem motivo, horário para o iPad e ser educado e obediente, né? Então, sempre que ele cumpria, a gente marcava aqui. Hoje já não funciona mais, né? Isso aqui já deixou de ser atrativo para ele. Mas eu guardo porque eu achei que funcionou durante um bom tempo. E as trocas, assim, como o Francisco ele é extremamente inteligente e questionador, a gente tem que fazer muita permuta, muita troca, né? E como eu falei da questão do limite da paciência dele, por exemplo, hoje ele teve prova, então ontem nós estudamos 30 minutos. Passou disso, não foca mais. E ele consegue tirar boas notas. A questão da escrita, né? Ele tem uma dificuldade que é normal em muitos autistas com a pega do lápis, né? Quando ele vai escrever rápido, né, que a demanda agora já no quarto ano ela é maior para a escrita, quando ele vai escrever rápido, ele acaba arrastando a letra fica, a palavra acaba ficando arrastada. E aí a gente tentou colar os comandos, né, as cópias. Ele, durante um tempo, ele fez prova em sala separada. Ele quis sair da sala e ele quis sair porque toda vez que ele iam aplicar a prova para ele, era uma pessoa diferente. E aí se ele não conhece, ele não tem confiança, ele não aceitou essa pessoa. Então, hoje ele faz prova em sala, né, com os coleguinhas. E o resultado foi bom, né? Eu acho que foi a melhor coisa que nós fizemos. Mas ele tem assim, embora ele tenha altas habilidades, e as pessoas confundem altas habilidades com a pessoa que tem altas habilidades, ela não vai ter dificuldade, não. Ela vai ter, às vezes, mais dificuldade do que alguém que não tem altas habilidades, né? Porque ela não tem altas habilidades em tudo, ela tem uma área, né, da ciência ali que ela domina, que ela se interessa, às vezes acaba virando hiperfoco, e nem sempre isso é trabalhado na escola, né? Motivar o aluno para desenvolver essa habilidade, né? Acaba ficando muito engessado. E eu não culpo isso à escola, né? Isso é do sistema, né? Ainda peca muito com a inclusão, como a Thaís, eu sou professora do Mateus, e infelizmente a gente não consegue, na maioria das aulas, inserir o Mateus no processo, né? E isso está errado, né? A gente está errando em algum lugar, mas não é só lá na escola, né? Eu acho que é um processo, né? Hoje, graças a Deus, falar sobre o autismo, falar sobre os transtornos tá mais fácil, embora ainda tenha as pessoas que rejeitam, né, que não querem, mas eu acho que a gente está progredindo, né? No caso do autismo leve, para o Francisco, na escola, são poucas adaptações, mas são adaptações que fariam diferença, né? E eu, enquanto professora, eu
um dia eu acho que eu falei no conselho de classe que eu não tenho dificuldade com, porque os professores normalmente têm dificuldade com alunos, eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar aqui, ó, laudados, né? Ah, o fulano é laudado, né? É laudado, né? E normalmente eu não tenho dificuldade com essas crianças, né? Eu tenho um público ali que eu gosto de dar aula, que é o sexto e sétimo ano, e eu consigo ali, né? Mas eu concordo assim, enquanto professora, enquanto mãe, totalmente com a Thaís, que a gente está caminhando, mas tem muito ainda a se fazer em relação à inclusão. Muito. Tem muito chão ainda, verdade. E a Cileda falou assim, falou ali, quando você falou que ele 30 minutos para estudar e tal, que ele está indo muito bem nas provas, né, Cileda? Ele está professor dele. É isso, e é isso mesmo, Maiara e Thaís. Assim, nós como professores, né, a gente tem muito chão ainda para caminhar. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, sabe, na sala, né, muita adaptação que a gente pode, de repente, tentar fazer, né, então, assim, essas conversas são muito importantes para a gente dar o primeiro passo, né, e a partir desse primeiro passo, um vai ajudando o outro, vai dando dicas, vai dando orientações, e a gente vai com a questão de ir caminhando junto. Então, assim, é importante, porque um vai ouvindo o outro, se bem, então eu posso fazer isso, né? Na minha sala de aula, eu posso fazer aquilo, coisas que a gente, de repente, não pensaria que iria ajudar. Voltou. E nesse caso, voltou, Thaís. Voltei. A internet não está muito boa. E assim, então isso é muito importante. E esse primeiro passo, né, que a gente está fazendo, de conversar sobre isso, de se ajudar mesmo, para que aí a gente vai ajudando os outros para fazer essas modificações, né, em sala de aula, para poder fazer realmente umas aulas mais inclusivas. Então, a gente precisa as dar o primeiro passo. meninas, a Maiara e a Micheline, que dão aula para o Matheus, eu fiz a rotina. O Matheus senta do lado da parede e lá tem a rotina dele. Então, assim, eu fiz Matheus, né? Primeiro horário, segundo horário, terceiro horário. Aí tem uma fotinho do Pocoyo indo lanchar, então ele sabe que é aquele momento do lanche. E aí, mais os outros 3 horários, aí tem uma foto minha, porque sou eu que busco ele. Então, assim, porque a gente sempre tem que preparar ele, explicar o que vai acontecer. No caso do Matheus, por exemplo, ele se sente muito inseguro com o que ele não conhece. Então, ele precisa ter uma rotina e saber o que vai acontecer, explicar para ele o que vai acontecer, para ele se sentir seguro, para ele não entrar em crise. O Matheus teve um avanço muito grande, a gente conseguiu para ele um monitor, o tio Ulisses, ele acabou de entrar, inclusive. E depois que o tio Ulisses entrou... Muita diferença, né? Muita. Depois que O Matheus, ele só tem alcançado cada dia mais, tem evoluído. Então, assim, hoje ele já consegue não gritar, não se jogar no chão, ele já consegue permanecer um tempo de atenção, porque a Maiara falou aí do Francisco 30 minutos, o Matheus ficava 30 segundos sentado. Então, a gente foi aumentando para 1 minuto, 5 minutos, então a gente já consegue fazer com que ele leia algumas palavras. Eu falei para a Micheline que eu estava super emocionado, porque ele já está lendo várias coisas, assim, ele já consegue juntar as palavrinhas, ele está na pré-alfabetização, né? A gente está alfabetizando ele. Então, assim, ele tem evoluído muito, mas é igual eu falei, a gente precisa de ter o apoio da escola, né, para que a escola forneça, né, cursos mesmo, para que a gente tenha bate-papo com o professor, para a gente conseguir avaliar aquele aluno. Quando a gente fala de adaptação curricular de uma criança, a gente tem que estudar o aluno, aquela criança, entender ali em que ponto que ele está, onde que ele parou, de onde a gente vai começar, e aí a gente começar a trabalhar nos pontos de interesse que ele tem. Eu sempre aposto muito no lúdico, muito no concreto, porque eles, né, pelo menos todos os autistas que eu convivo, que eu conheço na clínica, que o Matheus faz terapia, eles são muito concretos. Então, quando você consegue fazer com que eles observem uma figura, uma imagem, e a gente começa a ir trabalhando aquilo ali, dá certo. Então, tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido, E assim, a Thaís falou, e eu percebo também, com o Francisco até comigo, que a gente não gosta de ser surpreendido,
né? A gente tem ali e quando porque eu me organizo, eu me planejo. E aí, de repente, eu chego para trabalhar, por exemplo, você vai ter que fazer isso. Mas eu não planejei, isso causa sofrimento para a criança. E entender o autismo é, é muito complicado porque as pessoas, né, até por desinformação, elas se acostumaram a ver o autista com estereotipia, o autista não verbal, que era esse que aparecia nos filmes, era esse que aparecia nos noticiários, né? E não, o espectro, né? O espectro ele é muito amplo e não existe autista igual. Eles podem estar no mesmo nível. Nível 1 de suporte, nível 2, nível 3, mas não existe autista igual. Então, o profissional que vai lidar com autista, né? Eu falo, o professor nas clínicas, ele tem que ter essa visão de que o João é diferente da Maria. Eles têm o mesmo diagnóstico? Sim, mas eles são diferentes, né? E atingir o autista, chegar até ele, porque é uma questão, o Matheus hoje ele já permite que eu abrace, ele me dá beijo, ele pega na minha mão, eu peço uma folha para ele me dá, né? Você tem que ir avançando pouco a pouco, não ultrapassar o limite dele, porque aí se ultrapassa, isso pode desencadear uma crise, por exemplo, né? E as crises também as pessoas interpretam como birra, né? Porque o transtorno, você olha a pessoa, não é uma deficiência visual, né? Que você enxerga na pessoa. Então, tem que ter interesse, eu falo, a instituição ela tem que ter interesse em formar os profissionais, mas os profissionais também têm que estar abertos para entender e querer fazer a diferença, né? Olhar com empatia. E eu acho que falta tanto para as instituições quanto para os profissionais quererem realmente incluir o aluno. É verdade. Sim, porque É mais difícil, né? inclusão não é uma coisa fácil, é uma coisa Não é muito uma... difícil, é desafiador mesmo. Então, se a pessoa não estiver disposta a entender, a compreender, como a Mayara falou, a ter empatia, você não consegue fazer o trabalho. Você precisa entender, compreender, saber quais são os limites, quais são os interesses. Dá trabalho, você vai ter que fazer uma aula diferente, você vai ter que sair da caixinha. E aí, infelizmente, tem muitas pessoas que não querem, que elas querem ficar naquele comodismo ali e fazer tudo igual, e sendo que na realidade, não só autistas, mas as pessoas neurotípicas são diferentes. A gente aprende de forma diferente, a gente tem inteligências diferentes, que o nosso sistema de educação simplesmente despreza. Tipo, não, todo mundo vai ficar aqui sentado, olhando para mim, prestando atenção. E não, a gente aprende de forma diferente. Eu, por exemplo, para eu conseguir corrigir uma prova, para eu conseguir fazer uma prova, eu tenho que estar com fone ouvindo uma música. Porque se eu não tiver com fone ouvindo uma música, eu vou me desconcentrar. E aí eu vou prestar atenção em outra coisa. Então, eu, Thaís, preciso colocar um fone, uma música, para eu focar. Se eu não fizer isso, eu não vou focar. Então, as pessoas têm que começar a entender que neurotípicos, autistas, de TDAH, de diversas aí síndromes, as pessoas são diferentes, elas têm inteligências diferentes e elas aprendem de maneira diferente. Então, a gente precisa sair da nossa caixinha e começar a estudar, começar a correr atrás, mas é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, são desafios que a gente tem que começar a querer, né? A querer fazer, a querer, a estar disposto a aprender e a compreender. Porque se nós somos todos diferentes, né? Imagina, a Cileira estava até falando aí que ela, por meio da mediação dela, né, ela teve melhorias, né, com criança com TDAH. Ou seja, a gente está falando de um caso específico, mas serve para vários outros, né? Vários outros casos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, como mãe, mas que para mim esse universo é mais distante, né? Mas eu queria saber as escolas hoje. Assim, a gente fala dos professores
que eles têm que aprender, que têm que ter empatia. Mas, assim, hoje, qual é o tipo de capacitação que um professor recebe ou orientação de uma escola? Porque eu acho que a gente fala e eu acho que o professor acaba também sendo muito cobrado nesse sentido. Mas, assim, qual é a estrutura que hoje, né, um profissional pode ter para atender uma criança como essa, diferente como essa? Como funciona? Posso Então, falar? pode falar, Mayara, fala aí. Pode. Eu acho que começa na graduação. Professor, na graduação, a gente não tem uma disciplina na nossa graduação de licenciatura que trabalhe, que foque a inclusão, que trabalhe os transtornos, que ensine o professor a lidar com esse público. Então, já o erro começa no currículo das faculdades. Depois, as escolas, elas também não oferecem essa formação. A maioria das escolas não fornece, né? E os professores também não buscam. Eu acho que a realidade é essa. E quando a gente fala da dificuldade da inclusão, e quando a gente fala do transtorno do espectro autista, nós pais, a gente vive uma realidade de tentativas e erros, né? Quando a criança precisa ser medicada, é um teste que é feito. Aí a gente precisa saber como que ele vai se comportar em casa, fora de casa, na escola, né? Então, para a gente é muito difícil, né? O Francisco, ele estava tomando um remédio que estabilizou ele, só que deu incontinência urinária, ele não estava segurando o xixi. E aí eu não associei isso ao remédio, porque eu não vou ler a bula, que se a gente lê bula, a gente não toma remédio, né? Eu tenho uma amiga minha que é farmacêutica, ela falou, Mayara, não conta para ninguém o remédio que você toma, porque senão as pessoas vão achar que você é doida, né? Então, são tentativas e erros, né? A gente quer acertar sempre, nem sempre, nem os médicos, né? Então, aí falei para a médica, não, nós vamos ter que trocar o remédio, porque é o remédio que está dando incontinência urinária no Francisco. Ele está hoje com outro medicamento. Aí tem o período de adaptação, mas nesse período de adaptação ele tem que ir para a escola. E aí? Né? Então, é muito complicado, falta realmente instrução, eu acho que falta instrução para os pais, falta lá no currículo da faculdade, nas escolas, né? Eu sei que a rede pública tem as salas, né, inclusivas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu tive a experiência, né? na rede Porque pública. a Thaís, o Matheus já frequentou, não, o Francisco não, né? Então eu não tenho. O Francisco foi encaminhado para o ambulatório de altas habilidades da secretaria. Desde 2020 ele nunca foi chamado. Nossa. Né? Então, a gente sabe que ele poderia estar frequentando, trabalhando as altas habilidades dele, mas ele nunca foi chamado. E aí a gente fica sabendo, se você conhecesse alguém, mas é certo isso? Eu ter que conhecer alguém para essa pessoa me colocar lá dentro? Tinha que ser mais aberto. E não tem esse ambulatório, por exemplo, na rede particular que pudesse fazer pelo plano de saúde. Né? Então, o sistema me oferece de maneira gratuita, mas eu não consigo entrar. Né? E ele está em casa, vendo televisão. Eu vou falar assim, eu já fui contrato temporário da secretaria em sala de recurso, tenho a experiência do Matheus também, que estudou na sala de recurso, e de colégio particular. Colégios particulares que eu conheço não tem nenhum tipo, Giovana, de capacitação para professor, que eu saiba, né? Nos colégios particulares não tem. Na rede pública, como é que funciona? O professor que se especializa, o governo federal, ele disponibiliza cursos, a gente tem cursos pelo MEC, inclusive, gratuitos, que é disponibilizado para a gente se capacitar, e o professor que trabalha com crianças especiais na Secretaria de Educação, ele ganha um adicional. Então, assim, você ganha dinheiro, então tem algumas pessoas que se interessam
por essa questão financeira mesmo. E aí você faz o curso de capacitação e você consegue trabalhar em classes especiais. No colégio público, a gente tem uma classe chamada TGD, que é Transtorno Global de Desenvolvimento, que aí insere todos os níveis de autismo, síndrome de Down, enfim, outras deficiências, outras síndromes. E aí você consegue trabalhar com 2 crianças numa salinha. Então, você tem uma professora para 2 crianças e monitor, se caso aquela criança necessite de um monitor. E aí dá para você fazer um trabalho bem exclusivo, né, com a criança. Mas depois essas crianças saem da turma do TGD e eles entram em turma regular, porque o que acontece? Por mais que a criança não consiga acompanhar o conteúdo, ela precisa ter vivência da idade dela, de escola. Então, ela precisa ter vivência com adolescente, por exemplo. Então, ela precisa ter vivência de saber como é que funciona a rotina da escola, como é que é a rotina de um adolescente, ir num passeio, participar de todas as aulas e vivenciar aquilo. Então, o certo é você começar nessas turmas, mas você sempre ter ali uma sala de recurso. Aí a gente tem sala de recurso no horário contrário de aula, ou se for necessário no mesmo horário, a criança é retirada da sala e vai para a sala de recurso. Na sala de recurso, geralmente, a gente tem uma pedagoga, ou uma fono, ou uma psicóloga, que vai trabalhar de forma mais concreta essas dificuldades da criança. Então, a gente trabalha com jogos, a gente trabalha com massinha, de modelar, tudo mais de lúdico e mais concreto com a criança. E o governo oferece esses cursos. No colégio particular, o que eu sinto falta? A gente não tem sala de recurso, que eu acho que deveria ter. A gente não tem uma coordenação voltada para a questão inclusiva mesmo, porque a gente tem alunos que têm TDAH, por exemplo, muito severo. E ter esse suporte das escolas, tanto de incentivar a fazer curso, de falar, ó, a gente vai incentivar o professor a fazer curso, a gente vai ofertar esses cursos para os professores, a gente ter reuniões com esses professores, para a gente começar a entender e a debulhar aí sobre esse universo, para que a gente consiga atender essas crianças. Porque se a escola não oferece, se a escola não dá nenhum tipo de ganho financeiro, é muito difícil você encontrar professores e pessoas que estejam disponíveis a sair da caixinha, a querer entender, a querer fazer um curso, a querer... Gente, adaptação curricular dá muito trabalho. Eu faço adaptação curricular do Matheus, é muito trabalhoso. Então, se você não tiver um incentivo, a pessoa não vai fazer, a pessoa não vai ter interesse. Como a Mayara falou, a gente não tem isso na faculdade, a gente não tem isso na licenciatura, e aí a gente chega na sala de aula, recebe um menino cru, se eu não tiver o interesse de correr atrás, a criança vai ficar desassistida. E a família, geralmente, por exemplo, eu e a Mayara somos professoras da área de educação, a gente tem um conhecimento, a gente sabe que é lei, inclusive, essa adaptação curricular, gente, é lei. Ela é assistida por lei. Tem uma lei, a lei Berenice Piano, para quem quiser anotar, a lei número 12.764 de 2012. Ela diz que o autista ele é uma pessoa com deficiência que tem todos os direitos perante a lei. Então, é lei eu fazer uma adaptação curricular. Só que se você for numa escola, Giovanni, você vai falar, cadê a adaptação curricular do aluno do Francisco, por exemplo, que é autista, que tem um laudo? Não tem. Não tem. Então, assim, mas não tem por falta de saber, por falta de... Às vezes a escola ela não sabe nem por onde começar. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer isso? Quem que tem que ter a adaptação curricular? Primeiro, coordenador pedagógico. Ele tem que ter uma adaptação curricular para ele poder instruir, né, os seus professores. E aí, sim, no caso de uma criança autista que precisa de adaptação curricular, ou você oferta o curso para todos os professores fazerem um curso de adaptação curricular, ou você vai ter que ter uma coordenação
que tenha essa adaptação curricular e essa coordenação vai auxiliar e vai fazer a adaptação curricular desse aluno. O fato é que ele tem que ter uma adaptação curricular. Ele precisa ter essa adaptação curricular, garantido por lei, inclusive. Então, a gente está caminhando para uma melhora, mas a gente tem muito, muito para ser trabalhado para a gente conseguir alcançar isso. Ainda. A gente Eu ia falar, está na base da base. Mas Até vocês duas... que algumas faculdades, né, já ofertam, mas algumas faculdades, assim, pelo que eu vejo, Cileda, assim, são aquelas voltadas para a pedagogia mesmo, para o orientador, para o psicopedagogo, para a pessoa que vai fazer, por exemplo, o curso de história, né, de biologia, geralmente essas pessoas entram mesmo. Não tem. Geralmente é pedagogia, ou se você for fazer uma pós em psicopedagogia, aí você vai ter. Mas história, por exemplo, eu não tive nenhuma disciplina inclusiva. Nenhuma. Aproveitando que a gente aqui também tem algumas mães, a Kátia tem até colocou a lei aí, ó, tá aí. Sim, Kátia. Obrigada, Kátia. A lei aí mesmo. Eu queria perguntar para vocês, assim, eu vejo muitas amigas, eu já tive muita, que eu acho que nos últimos tempos aí, a gente anda tendo muito esse diagnóstico do TDAH, e o que eu acho muito positivo cada vez ter mais, né? Porque eu acho que antes tinha baixo porque as pessoas não procuravam, não tinha informação. E eu vejo uma dificuldade muito grande exatamente nessa adaptação de escolas. Vocês, assim, o que vocês, assim, como sentimento de mãe mesmo, acha que hoje o melhor é uma escola pública ou uma escola privada? Isso depende ali do nível que tá. Que vocês acham disso? Assim, porque eu ouço assim muitas colegas minhas, já tive umas 3 colegas minhas que fizeram tentativas na escola pública, na privada, não deu certo, foi para a pública e fica com medo, porque a gente tem uma fama da escola pública que muitas vezes não é tão positiva, né, em alguns lugares. Mas será que é isso mesmo para esse grupo de pessoas, né? Será que isso pode também ser um preconceito que nós temos? Como é que vocês veem isso, a questão de escolha de uma escola para uma criança autista ou com qualquer dificuldade? Então, a escola pública, qual é o problema da escola pública que eu vejo? Falta de monitor. E aí, o que acontece? A Mayara falou. O autista, ele cria confiança em uma pessoa. Ele sempre vai escolher uma pessoa para ele se guiar. Geralmente, isso acontece quando um autista tem monitor, ele vai ficar com o monitor, que é aquela pessoa que fica com ele ali constantemente. O que acontece no colégio público? Você não tem monitor o suficiente. Então, o governo, ele contrata o que a gente chama de educador social. Só que esse educador social, ele não tem experiência nenhuma. Pode ser qualquer pessoa. Inclusive, você não precisa nem ter formação superior. Você vai lá, você vai receber aí, acho que uma ajuda de custo de R$600, eu acho, e a pessoa vai estar ali e ela não sabe nada pedagogicamente falando. Ela vai ficar mesmo assim, só ali do lado da criança, não vai ter nenhum ganho pedagógico. E escola, gente, é para você ter ganho pedagógico, é para você trabalhar o pedagógico da criança. Então, como o público tem essa carência, eles ficam trocando de monitor o tempo todo. Para o Matheus não funcionou, porque ele tinha um monitor uma semana, um educador social. Aí passava 2 semanas, trocava o educador social. Aí ele se desorganizava todo. Aí ele tinha todo um processo para se adaptar com aquela pessoa. Aí adaptava, aí trocava. Ou seja, ele passou 1 ano no colégio público desorganizado, ele não teve ganho nenhum, porque toda vez que trocava, ele se desorganizava. Então, eu preferi deixar no colégio particular. No meu caso, é muito específico, gente, muito específico, porque eu trabalho na escola, então eu posso acompanhar de perto. O monitor não é trocado várias vezes, então fica com o monitor durante o ano todo. Fica o ano todo. Então, eu tenho o privilégio de poder ficar perto e de poder auxiliar. Agora, ao meu ver, Giovana, a sua pergunta, se você falar assim, a escola pública está mais preparada do que os colégios particulares para trabalhar com essas especificidades, sim,
por conta desses cursos que ela oferece. Mas o problema é que a gente não tem a quantidade de profissionais que deveria ter. Então, a gente tem aí dois problemas, né? Porque a gente tem os cursos ofertados, a gente tem aí a capacitação para os profissionais, só que a gente não tem o profissional. Então, acaba que você fica ali naquela faca de dois gumes. O que eu vou fazer? No colégio particular, eu sei que não vai mudar o professor, eu sei que não vai mudar o monitor. Mas, por outro lado, não tem essa capacitação efetiva que se tem no colégio público. O certo seria a gente começar a ter no colégio particular essa capacitação, essa sala de recurso e esse olhar voltado para essas crianças. Porque, igual você falou, o número está crescendo, o povo fala... A Mayara até citou na live passada, autismo está na moda. Não, é porque agora as famílias estão correndo atrás de diagnóstico. Estão querendo entender por que a criança é daquele jeito. Por que eu sou diferente? Por que eu tenho sensibilidade ao barulho? Por que eu tenho sensibilidade a uma comida? Por que eu não consigo entender uma piada? Por que eu não consigo me relacionar? Então, as famílias estão correndo atrás cada vez mais e a gente está tendo o diagnóstico. E se as escolas não começarem agora, já demorou, de ontem a se preparar, vai virar uma bola de neve, porque cada dia mais a gente vai ter mais autistas sendo matriculados em escolas, porque é direito por lei, e a lei diz que é preferencialmente em escola regular. Então, a gente tem que seguir a lei e a gente precisa se preparar e se capacitar para isso. Deixar a Mayara aí dar a opinião dela. No meu caso, enquanto mãe, para mim também é cômodo que o Francisco estude onde eu trabalho. Ele vai comigo e volta comigo, né? E eu tô ali perto. Não tem contato com ele, a gente tem contato quando ele entra e quando ele sai, mas eu estou ali perto, né? Ele consegue acompanhar até eu acho que ele não vai ter dificuldade de acompanhar, né, o currículo, ele consegue, ele não tem atraso de desenvolvimento nenhum. Então, o interessante para ele seria que fosse desenvolvida a questão das altas habilidades mesmo e que a gente não conseguiu ainda. Essa questão só rapidinho, a questão da sensibilidade, né? É tão latente isso, a sensibilidade em relação ao sentido, cheiro, gosto, é rapidinho. Eu acho que eu salvei a vida do meu filho há mais ou menos 3 semanas, porque eu compartilhei com a Micheline, com você também, né, Thaís? Uhum. Que o Francisco, eu comprei vitamina para ele, polivitamínico, porque ele não gosta muito de comer fruta, verdura. E aí aquelas que parecem balinha, né? Dei no sábado, no domingo, na segunda. E na segunda à noite, o Francisco chegou... À noite não, no final da tarde, ele chegou perto de mim e eu senti o cheiro do remédio. Eu tomo remédio, eu sinto o cheiro do remédio. Eu não gosto de remédio. E aí, o Francisco ficou 2 noites na UTI, teve que fazer lavagem, porque ele comeu 38 comprimidos de uma vez. E você sentiu o cheiro? Eu senti o cheiro. Senti o cheiro. E o médico até perguntou, como você sentiu o cheiro? Eu falei, não sei. Ele chegou perto de mim, eu senti o cheiro. Ele estava com cheiro de remédio. Eu sinto o cheiro de remédio em mim quando eu tomo remédio, né? Eu sinto o cheiro de remédio. Então, assim, é muito particular, é muito específico. É uma especificidade, assim, muito grande cada autista, né? E a escola, eu acho que não é só a escola, o mundo ele tem que estar preparado para receber essas pessoas. Não para receber, para acolher essas pessoas. Por quê? Hoje a gente tem mais acesso aos diagnósticos. Não que não existisse autistas lá atrás. Sempre existiram, só que eles eram taxados, né, de várias coisas, né? E é tão complexo isso, e eu acho que eu falei sobre isso na outra live, que não existe médicos, é muito difícil você encontrar profissionais que sejam especializados em autismo em adulto. As pessoas só enxergam o autismo em criança. Uhum. Então, ela cresce e deixa de ser autista. E não existe isso, né? Eu falei, né, a Thaís, que eles
que o autista ele pode caminhar dentro dos níveis, pode regredir, ele pode progredir dentro dos níveis, mas deixar de ser autista ele não vai deixar. Então ele nasce autista e vai morrer autista. E o mundo ele precisa acolher, né? Então, e as pessoas têm que se abrir em relação a isso, né? E é muito complexo, é muito difícil, porque tudo que é difícil a gente prorroga, não é? Do ser humano, do ser humano a gente protelar aquilo que é difícil, né? Só que vai chegar um momento que vai ser insustentável, né? Já os estudos na ciência estão evoluindo. Uma faculdade do Canadá essa semana eles escreveram um artigo de um estudo relacionando, confirmando a relação da genética com o autismo, né? O autismo não se pega com vacina ou uma gestação ruim que a mãe teve. Já tem dados, né, estatísticos de que 1 em cada 50 crianças, 1 em cada. Então, nós temos aí 2%, né, porque se é 1 em cada 50, 2 em cada 100 são autistas. Não é pouca coisa, porque se você pegar, né, eu faço muito cálculos, eu fico imaginando uma sala cheia, não é muita coisa, não é pouca coisa, é muita coisa, né, e quantos adultos chegaram na idade que eu estou sem o diagnóstico e nunca terão o diagnóstico? Quantas crianças nunca receberão o diagnóstico? Né, porque eu já ouvi de uma mulher que tem certeza que o filho é autista, mas ela não consegue passar na rede pública, ter o acesso à rede pública. Né? Aí ela compartilhou comigo, assim, a gente fica querendo fazer alguma coisa e a gente está com as mãos atadas. Né? Então, é muito importante que seja falado, que essa bandeira seja levantada, né? Que as pessoas elas não enxerguem o autista como uma vítima, ou como um doente, ou como um deficiente, mas como uma pessoa capaz, né? Só que ela abstrai as coisas de maneira diferente e tá tudo bem. Difícil. Então, a gente falou tanta coisa aqui, a gente tinha um monte de perguntinhas, algumas perguntinhas sobre as atividades. Não foi. Mas é porque o papo tá tão bom, tão interessante, tão assim, edificante, né? A gente está aprendendo tanto que a gente esquece. Mas o nosso tempo está aí se esgotando, infelizmente, né? E a gente, como eu já disse outras vezes, a gente passaria a noite aqui conversando e tem muita coisa para falar. Mas aí, para fechar esse pedacinho que a gente conversou hoje, né? Esse pouquinho, a gente podia agora, né? Porque entra a questão da dica, a questão da adaptação da atividade, da aula inclusiva. Nós vamos tentar agora dar umas dicas de exemplos para uma aula inclusiva, para uma atividade adaptada, né? Porque assim, a gente poderia colocar aqui, quais são os tipos de adaptações que a gente pode fazer, como é que seria o enunciado, que tipo de questões, como é que seriam as figuras, né? Isso são perguntas que a gente iria colocar aqui para pôr nessas atividades, que a gente poderia fazer essa transformação na aula. Então, vamos pegar agora um tema, né? Deixa eu ver, a Mayara levantou o dedinho aí, então a Mayara pode escolher um tema aí. Aí, desse tema, nós vamos tentar fazer 3 coisinhas para transformar ela em inclusiva. Mas a Mayara pode falar, Mayara, que você ia falar. Não, assim, pensando, porque eu acho que nós temos 2 realidades aqui, o Matheus e o Francisco, são, sim, né? São sim. Ou seja, 2 adaptações. Uma sugestão de adaptação para o autismo, nível 1 de suporte, que é verbal, que consegue acompanhar o currículo. Comandos curtos, ser objetivo sempre. A gente não tem paciência com entrevista, com mimimi. Não temos. Tem que ser objetivo. Né? Dar sentido às coisas. Porque o abstrato é muito difícil para criança, principalmente. Então, eu acho que seria comandos curtos, ser objetivo, ser firme,
né? Não tratar igual um bebê, é ser firme, tratar de acordo com a idade que tem, né? E porque eu vejo muito o tempo que o Francisco estava nas clínicas, né? Os pais eles não dão limites aos filhos. O autista, ele é uma criança e precisa de limite, ele precisa de horário, ele precisa seguir regras, né? E ele, quando ele compreende essas regras, isso melhora, assim, consideravelmente até a qualidade de vida da criança, né? Então, eu acho que os profissionais que lidam com o autista, os pais que lidam com o filho autista, eles têm que ter noção de que o autista, ele é muito inteligente, que ele precisa de regras, que ele precisa de objetividade e sentido para as coisas, né? É muito complicado quando eu agora, enquanto professora, né, a gente fica limitado. Eu elaboro uma prova e a minha prova é a mesma para todos os alunos, independente do laudo. Vou falar de novo, laudo que ele tenha, né? Tá certo? Não tá. Mas eu volto a dizer, o sistema está errado. O sistema está errado quando eu tenho que preparar meu aluno para fazer um Enem, por exemplo, que é conteudista. Que é conteudista. O meu filho mais velho, ele chegou no 9º ano, o que você quer fazer? Tal curso. Então vamos para a escola tal, porque é lá que é a prova. Conteudista. Porque o mundo ainda cobra isso das pessoas, né? Você tem que passar por provas, você tem que fazer testes, você tem que, né? Tá mudando, tá pegando as múltiplas inteligências, né? Tá investindo mais na habilidade da pessoa. Sim, algumas empresas, mas a maioria não. Ela quer o currículo, ela quer a nota e ela quer o conteúdo. Então, como trabalhar isso vou, entre aspas de novo, o laudado? É muito complicado. E eu, enquanto professor, peco. Eu peco porque eu tenho que trabalhar o conteúdo com o meu aluno, e é o conteúdo. Eu acho que eu consigo ter empatia, eu acho que, assim, eu tento minimizar essa questão, mas falta muito, muito, muito ainda. Thaís, você quer falar alguma coisa? Posso? Então, assim, aí vai depender muito, como eu falei, de cada criança, de cada foco que a criança tem. Por exemplo, o Matheus, ele é muito ativo, ele gosta muito de correr, ele gosta muito de atividade física, por exemplo. Ele ama a aula de educação física, assim, né? Mas ele gosta da aula de educação física para ficar correndo no ginásio. Então, tipo, por exemplo, a gente poderia trabalhar a psicomotricidade e aí envolver a turma. Pedir para eles fazerem desenho do corpo na quadra ou da mão e depois fazer um tipo de brincadeira, tipo twist, sabe? Pintar de azul, de amarelo, porque aí você consegue ensinar dimensões, você consegue ensinar cores e você consegue fazer com que todos participem daquilo ali. Então, a gente precisa primeiro saber o interesse da criança, o que ela gosta, para a gente conseguir pensar em atividades, em jogos lúdicos, para a gente conseguir interter todos os alunos. E fazer uma coisa, um momento de descontração, um momento divertido, um momento que aquela criança ali se sinta, né, pertencente, se sinta, né, olhada por todos, porque a gente, enquanto professor, a gente olha muito para aquele aluno que é muito agitado, que é muito, né, de comportamento. E aquele Sim. aluno que é quietinho, o primeiro que aquele aluno que é quietinho, às vezes ele está precisando de uma atenção. Então, assim, uma coisa que eu faço e que eu acho que dá super certo nas minhas turmas como professora, eu pego a chamada e eu pego 3 alunos por semana e eu observo aqueles 3 alunos. E aí eu consigo, no final de um trimestre, por exemplo, ter observado toda a turma e saber o que cada um, né, tem uma necessidade maior. Então, às vezes, aquele aluno que é muito quietinho, aquele aluno que não interage, então eu vou lá e falo,
converso com ele, pergunto do interesse, falo, e aí, você gosta de ler? Do que você gosta de fazer? Então, o aluno, ele se sente tão importante, ele sente que ele existe, né? Então, se a gente fizer um pouquinho, se a gente conseguir observar um pouquinho, não é o fim do mundo. É difícil? É, igual a Mayara falou, a gente vive num sistema educacional errado, porque a gente está num sistema educacional tradicional, que a gente tem que dar conteúdo, porque a prova vai exigir conteúdo, e a gente tem que lascar conteúdo no menino. Mas se a gente, enquanto professor, se a gente conseguir fazer essa observação, a gente consegue fazer atividades que desperte no aluno um interesse dele, ou que pelo menos ele se sinta visto pelos outros, que ele se sinta inserido numa atividade que ele goste. Então, eu faço isso e, assim, eu vou ser muito sincera, o diagnóstico do Matheus que mudou minha vida, ele me melhora como pessoa, ele me melhora como professora, porque toda vez que eu entro numa sala de aula e que eu olho para os meus alunos, eu falo, o meu filho, ele, né, tem a mesma faixa etária dos meninos que eu dou aula, e essas crianças precisam ser vistas, elas precisam ser olhadas, elas precisam que o professor tenha um afeto, uma fala, que a gente, às vezes, você consegue ganhar o aluno conversando com ele, dando uma atenção. Eu tenho um aluno que eu ganhei ele, sabe como? Ele estava doente, e a mãe dele mandou um e-mail pedindo atividade. E eu mandei a atividade por e-mail. E ele veio falar, professora, eu me senti muito importante porque você mandou a atividade por e-mail da minha mãe. Então, assim, a gente faz o mínimo, cara, e recebe, sabe? Você mesmo ter amor, ter empatia pelo ser humano, entender que ele é diferente, explicar que ele é diferente, e aí a gente ir atrás. Então, assim, eu oro todos os dias. Eu sou uma pessoa cristã, gente. E peço para Deus para que a gente tenha políticas, né, públicas, que a gente consiga fazer com que essas famílias que são carentes tenham acesso a uma consulta com um neurologista, que essas famílias tenham acesso às terapias, porque todos os autistas precisam de terapia, eles precisam trabalhar o sensorial, como a Mayara falou. Ela consegue sentir o cheiro, porque o sensorial da Mayara é diferente. Todo autista tem transtorno sensorial, então o olfato da Mayara é mais apurado do que o meu. Então, se a gente não começar a trabalhar esse sensorial nessas crianças, que vai ser? Como é que vai ser? Então, a gente precisa, eu acho que é isso, é o professor, a escola capacitar os seus profissionais, a gente precisa de ter essa captação, a gente precisa de ter uma pessoa que faça esse intermédio aí entre a gente, para que a gente possa conseguir fazer o mínimo, gente, o mínimo por aquele aluno, porque eu sei que é difícil, mas não é impossível, é muito possível. Com certeza. Então, o que a gente viu hoje, do que a gente ouviu hoje das meninas, que foi, né, uma grande contribuição. De novo foi falado da questão da rotina, de conhecer o aluno, a criança, de saber qual é o seu interesse. E a partir desse interesse, desenvolver um planejamento para fazer essa atividade. Outra coisa que foi falada aqui, que também é bem interessante, é a questão de pegar que seja uma aula, né, para transformá-la de forma mais lúdica, para poder trazer, acolher esse aluno junto com os outros, né? Até porque, igual a gente estava falando aí antes, na fala anterior, sobre as salas de recurso, geralmente essas salas, elas vão atender ali 10 alunos, né? Uma sala de aula normal, a gente tem 40 alunos. Então, a realidade é outra. Mas nada impede, realmente... Rapidinho, Michelina, na sala de recurso, o atendimento é individual. O aluno, ele tem ali 30, 40 minutos individual, tá? No caso do autismo, né? É individual. Melhor, né? Aí, ou seja, a distância mais ainda de uma sala de aula comum, né? Mas nada impede de que
daquele mês, por exemplo, você tire uma aula para você fazer um resumão daquilo que você ensinou de uma forma lúdica, por meio de brincadeira, para você poder incluir todo mundo. Que aí já é um grande passo, né? Então, que nós como mães, né, como professores, como educadores, tutores, que nós possamos, né, nesse engatinhar, começar a já levantar e andar mesmo, né, caminhar junto, fazendo essa diferença. Que seja um primeiro passo, né? Tá chegando em 2023 e eu acho que é algo que a gente pode, né, até colocar, propor para fazer essa diferença, né, onde nós estamos. Então, gente, foi muito bom essa conversa. É algo válido demais. Nós não falamos das atividades, mas Falamos um pouquinho, acho que teve coisas bem porque importantes aqui. uma das coisas que a gente queria bastante era a questão de mostrar exemplos, né? Mas eu acho que com tudo que foi falado aqui, dá para a gente tirar, como a Thaís falou aí agora, da questão da dinâmica, de desenhar o corpo ali, e dali você fazer, trabalhar a ciência, trabalhar o corpo humano, as partes, a função de cada parte desse corpo, né? E para os meninos que estão mais avançados na sala de aula, vai ter uma atividade que eles vão responder, que eles vão pesquisar. Então, assim, dá para fazer algo assim bem interessante, né? E bem produtivo. E essa outra dica que é bem interessante da questão de tudo ser muito objetivo, as explicações ser curtas. Gente, não só para criança especial. Os nossos filhos, eles estão com uma concentração menor por conta das tecnologias. Tudo que tem, né, é muita coisa na cabeça o tempo todo. É televisão, é cinema, é música, são os jogos. Então, a concentração, ela está diminuindo cada vez mais. Então, a gente tem que ser realmente objetivo, focado naquilo que a gente quer passar, né? Não ficar rodeando muito, enrolando muito, mas ir no ponto, né? Tem que fragmentar. O que eu acho que falta é fragmentar, ser objetivo e esquecer palestra. Sim. Isso não é só pro aluno TEA ou pro aluno TDAH ou pro disléxico. Não cabe mais para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, aquelas palestras, aquela aula longa, monótona, isso não cabe mais. A gente fala, não dá, realmente. Porque a gente tem que alcançar o aluno. A gente precisa de uma live para falar só sobre tecnologia, porque tem vários aplicativos, que a gente utiliza com os meninos, e até que o governo federal também, o MEC, disponibiliza, que depois a gente pode fazer uma live para falar de aprendizagem com tablet, tecnologia. Aí, pronto, já tem uma live. E aí a gente pode depois fazer uma live falando sobre isso, que é bem legal, trabalhar com essa tecnologia. Outra que eu quero fazer também dos jogos, da ludicidade, sabe? Na aprendizagem. Sim, Maiara, desculpa. Não, eu só ia falar que a gente está engatinhando, mas esse pouco que já foi alcançado muda vidas, né? Muda vidas, a gente resgata muito aluno, a gente traz muito aluno para a gente e resgata vidas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, essa sensibilidade e essa empatia. Pois é. Ou seja, até os meus planejamentos de 2026 já vai ser diferente. Parabéns, muito bem. Para todos nós, né? Meninas, mais uma vez, muito obrigada, né? Vocês são, assim, demais, vocês são top, show, vocês são 10, Fazer assim, igual a Ripane tá fazendo aí. Não, meu marido agora diz que agora é assim, né? Tem um negócio assim. Eu já tava grunge aqui, menina. Olha. Pois é. Então, olha, vocês, aqui, ó, no coração, vocês são demais, viu? De novo, muito obrigada. Né? Bom demais essas lives. Mas aquela coisa, a gente tem o tempo.
Mas obrigada mesmo, Rivane. Bom, então a live vai ficar gravada aqui para todos. Quem quiser entrar dentro do nosso WhatsApp lá, é só entrar dentro do nosso perfil Geminaredu e na bio e entrar no WhatsApp, que a gente também coloca alguns materiais a mais ali dentro. Inclusive, agora a Kátia acabou de postar algo, né, chamando vocês, lembrando, e tem outros materiais adicionais. Quero só agradecer as meninas, vocês são ótimas, muito queridas. A Maiara ainda não conheço pessoalmente, a Thaís eu conheço, espero ter oportunidade de conhecê-la também pessoalmente. E agradecer também todos que nos acompanharam, né? Porque tivemos muitas pessoas aqui, tivemos muitas participações e o assunto foi, como sempre, muito bom de ouvir, de aprender. Então, agradeço a vocês pelo conhecimento. Obrigada. Eu quero agradecer também, é sempre ótimo, gente, sempre chama. A Maiara tem um hiperfoco em autismo, gente, é meu filho, é minha vida. Então, assim, sempre que eu puder contribuir, eu sempre estou estudando, sempre estou correndo atrás, para que eu possa cada vez mais. Agora eu estou no hiperfoco aí de adolescente, que o Matheus está adolescente, e já estou pensando na vida adulta, o que eu vou fazer, mercado de trabalho, e aí a gente vai que vai, a gente vai pensando e vai trabalhando sempre. Muito obrigada, meninas, muito bom conversar com vocês, sempre gratificante. Obrigada. Bom demais. Então, Obrigada. Precisando, eu tenho, desde que o Francisco foi diagnosticado, virou meu hiperfoco, né? Então, tudo que sai sobre autismo eu tô lendo e para entendê-lo e para me entender, né? Falei que eu tô num momento uma coisa muito interessante. Pode deixar. Compartilha com a gente. Obrigada. No meu Instagram sempre tem postagens. É verdade. Mas bem ativa. Sim. Você quer falar seu Instagram, Maiara, para as pessoas te seguirem, quem está aqui? Maiara_Faleiro. Faleiro com F de faca e Maiara com Y. Beleza. Tá joia, gente, meninas. Obrigada. E até a próxima. Vou falar até a próxima para a gente se encontrar. Porque tem próximo. Beijo a boa todos. Tchau, Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana. Para vocês também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.